Olá, que a paz do Senhor esteja com você. É uma alegria ter você aqui, mas também é um momento de muita seriedade, porque hoje nós vamos falar de algo que pode estar acontecendo na sua vida sem que você perceba. A verdade é que existem hábitos, atitudes e escolhas que aos poucos vão criando uma distância entre nós e Deus. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente não percebe, vai vivendo normalmente achando que está tudo bem, quando na realidade nosso coração já está longe da presença do Senhor. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero te mostrar 5 coisas que podem estar roubando a sua comunhão com Deus e que, se não forem corrigidas a tempo, podem custar caro para a sua vida espiritual. Então fica comigo até o fim, porque talvez você descubra que está caindo em algumas dessas armadilhas sem nem perceber. Número 1. Viver no pecado sem arrependimento. O primeiro ponto que afasta você de Deus é viver no pecado sem arrependimento. Preste atenção. Cair em pecado acontece com qualquer ser humano, porque somos falhos, fracos e limitados. Mas o que realmente te separa de Deus não é o fato de cair, e sim o fato de permanecer no erro como se nada tivesse acontecido. O pecado não confessado vai se tornando como uma muralha entre você e o Senhor. A Bíblia é clara em Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E é assim que o inimigo trabalha. Ele sabe que não pode tirar o amor de Deus de sobre você, mas ele pode fazer você acreditar que não precisa mudar, que não precisa confessar, que pode continuar vivendo de qualquer jeito. E quando isso acontece, a pessoa vai se acostumando com o erro. Aquilo que no começo incomodava passa a ser visto como normal e o coração vai ficando endurecido. Viver no pecado sem arrependimento é como andar com correntes invisíveis. Você até segue a vida, mas nunca experimenta a verdadeira liberdade que Deus oferece. Jesus não morreu na cruz para que você carregasse culpas escondidas. Ele morreu para que, através do arrependimento e da confissão, você fosse lavado, purificado e renovado. Por isso, não deixe o pecado se acumular na sua vida. Não se acostume com ele. Não ignore a voz do Espírito Santo que te alerta quando você está no caminho errado. Quando você erra, a primeira atitude deve ser correr para os braços de Deus e dizer: Senhor, pequei, mas não quero viver assim. Me lava, me transforma, me ajuda a ser diferente. Esse é o arrependimento verdadeiro, aquele que não apenas reconhece o erro, mas decide abandonar o erro e buscar uma vida nova. Lembre-se, viver no pecado sem arrependimento te afasta de Deus, mas confessar e se arrepender te aproxima dele, porque o Senhor é misericordioso e sempre está pronto a perdoar aqueles que se humilham diante dele. Número 2. Colocar outras coisas no lugar de Deus. O segundo ponto que afasta você de Deus é colocar outras coisas no lugar que só pertence a Ele. O coração humano sempre adora algo. Sempre existe um trono dentro de nós, e esse trono deveria ser ocupado apenas pelo Senhor. Mas quando deixamos que outras coisas tomem esse espaço, caímos em idolatria, mesmo sem perceber. E idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem. Idolatria pode ser o dinheiro, quando ele passa a ser sua maior preocupação. Pode ser o trabalho, quando você dedica todo o seu tempo a ele e não sobra nada para Deus. Pode ser uma pessoa, quando você a coloca como centro da sua vida, acima até da sua fé. Pode até ser você mesmo, quando o orgulho e o desejo de controlar tudo ocupam o lugar da dependência do Senhor. A Bíblia é clara quando diz em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que ocupa a sua mente, suas conversas, seus sonhos e suas prioridades, revela quem de fato está no trono da sua vida. E se não for Deus, você está vivendo distante da presença dele, mesmo que vá à igreja, mesmo que fale de fé e mesmo que faça orações mecânicas. Colocar outras coisas no lugar de Deus é perigoso, porque vai roubando pouco a pouco a intimidade.
Você começa a depender mais das coisas materiais do que da fé. Começa a buscar mais reconhecimento humano do que o reconhecimento do Senhor. Começa a se satisfazer mais nas distrações do mundo do que na presença de Deus. E quando percebe, já está frio espiritualmente, vazio por dentro e distante da fonte da vida. Mas há um chamado de alerta. Só existe um que pode ocupar o trono do seu coração, e esse é o Senhor. Quando Ele está em primeiro lugar, tudo o resto se organiza. O trabalho tem o seu valor, a família tem o seu valor, os sonhos têm o seu valor, mas nenhum deles ultrapassa o lugar de Deus. E é assim que deve ser, porque tudo que é colocado acima dele se torna um ídolo, e ídolos só trazem frustração. Se hoje você percebe que tem dado prioridade a outras coisas, este é o momento de voltar-se para Deus e dizer: Senhor, eu te coloco novamente em primeiro lugar. O meu coração é teu, minha vida é tua, meu tempo é teu, e nada mais vai ocupar o teu lugar. Essa é a chave para viver uma vida em verdadeira comunhão com o Senhor. 3. Se conformar com o mundo. O terceiro ponto que afasta você de Deus é se conformar com o mundo. E isso é mais perigoso do que parece, porque nem sempre vem de forma direta. Muitas vezes, você nem percebe que está se moldando aos padrões desse mundo, porque isso acontece aos poucos, em pequenas concessões, em pequenos hábitos que parecem normais, mas que vão roubando sua identidade em Cristo. A palavra de Deus em Romanos 12:2 nos dá uma ordem clara. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você se conforma, significa que aceita viver como todos vivem, falar como todos falam, agir como todos agem, sem questionar se isso agrada ou não a Deus. É como se você perdesse a diferença que o Espírito Santo colocou em você. O mundo diz: aproveite a vida do seu jeito, não importa as consequências. Mas Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mundo diz: é normal mentir, enganar, passar por cima dos outros para ter vantagem. Mas a palavra diz: a mentira é do diabo, mas a verdade liberta. O mundo diz: viva para si, satisfaça os seus desejos. Mas a Bíblia nos ensina a viver para Deus, colocando a vontade dele acima da nossa. E aqui está o problema. Quando você se conforma com o mundo, você deixa de ser luz e passa a ser igual à escuridão. O chamado de Jesus é para sermos diferentes, para sermos sal da terra, para sermos testemunhas vivas. Mas se vivemos como todo mundo vive, como alguém vai enxergar Cristo em nós? Se conformar com o mundo é um sinal de que a fé esfriou. É trocar os valores eternos pelos prazeres passageiros. É abrir mão do propósito para abraçar aquilo que parece mais fácil. Mas Deus não nos chamou para viver na facilidade do mundo, e sim na obediência da fé. Por isso, o Senhor nos alerta: não tome a forma deste mundo. Não se curve diante das suas modas, não se contamine com os seus pecados. O cristão verdadeiro não se conforma, ele se transforma dia após dia, sendo renovado pela palavra, resistindo às tentações e buscando viver em santidade. Se você tem percebido que está se acostumando com coisas que antes te incomodavam, que está aceitando o pecado como algo normal, é hora de despertar. Volte-se para Deus. Peça que Ele renove sua mente e seu coração, pois aquele que vive em Cristo não se conforma, ele se posiciona. E o mundo precisa de cristãos posicionados, firmes, que não têm vergonha de viver segundo a vontade de Deus. 4. Guardar mágoas e falta de perdão. O quarto ponto que pode te afastar de Deus é guardar mágoas e viver sem perdão. Essa talvez seja uma das áreas mais difíceis da vida cristã, porque o nosso coração humano se apega às feridas. Quando alguém nos machuca, tendência natural é revidar, se afastar ou carregar aquele peso dentro da alma. Mas a verdade é que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. No fim, quem sofre é você. Jesus nos ensinou claramente sobre o perdão. Quando Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes?
Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão deve ser ilimitado, um estilo de vida para quem deseja seguir a Cristo. Mas por que é tão sério viver sem perdão? Porque a mágoa cria raízes no coração e essas raízes crescem como correntes que nos prendem. Enquanto você não libera perdão, você não consegue avançar. A mágoa trava suas orações, seca sua vida espiritual e impede a presença de Deus de fluir com liberdade dentro de você. E mais, quando não perdoamos, desobedecemos ao próprio exemplo de Jesus. Ele, que foi traído, rejeitado, humilhado e crucificado injustamente, olhou para aqueles que o maltratavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o Filho de Deus, inocente e santo, perdoa seus inimigos, quem somos nós para negar perdão a alguém? Guardar rancor é dar lugar ao diabo, porque ele se aproveita dessas brechas para encher nosso coração de ódio, vingança e orgulho. Mas quando você decide liberar perdão, o inimigo perde o controle sobre sua vida porque o amor de Deus vence. O perdão não significa que você precisa conviver com quem te feriu como se nada tivesse acontecido. Significa apenas que você escolhe entregar a dor nas mãos de Deus e não deixar que ela defina quem você é. Perdoar é um ato de coragem, de fé e de obediência. Por isso hoje o Senhor te chama a largar as mágoas que ainda carrega. Talvez alguém te marcou profundamente. Talvez você foi injustiçado. Talvez você nunca recebeu um pedido de desculpas. Mas ainda assim, escolha perdoar. Porque quando você libera perdão, você se liberta. O peso cai, a alma respira e a presença de Deus volta a encher o seu coração. O perdão é a chave que abre a porta da liberdade espiritual. Se você deseja se aproximar de Deus, não carregue rancor dentro de si. Entregue a Ele e confie que a justiça verdadeira vem das mãos dEle, pois só o perdão cura, só o perdão restaura, só o perdão aproxima você do coração do Pai. 5. Viver no automático, sem buscar a presença de Deus. O quinto ponto que pode te afastar de Deus é viver no automático, levando a vida como se Ele não existisse. E talvez esse seja o mais perigoso de todos, porque muitas vezes a pessoa não percebe que está caindo nesse erro. Quando alguém se afasta por causa do pecado, a queda é clara. Quando alguém coloca ídolos acima de Deus, isso também chama a atenção. Mas viver no automático, sem buscar a presença do Senhor, é silencioso, discreto e, por isso mesmo, tão perigoso. Viver no automático é acordar, trabalhar, estudar, cuidar das coisas do dia a dia, mas não separar um tempo para falar com Deus, para abrir a Bíblia, para agradecer, para adorar. É seguir uma rotina onde tudo parece normal, mas dentro do coração há um vazio, porque a presença do Espírito Santo não é prioridade. A palavra diz em João 15 que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele afirma: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tentar viver sem estar conectado a Cristo é como um galho cortado que seca e perde a vida. É exatamente isso que acontece quando deixamos Deus de lado. Nossa alma vai secando, nosso espírito vai enfraquecendo, e quando percebemos, já estamos distantes, já não ouvimos a voz dele como antes, já não sentimos mais aquele fogo queimando dentro de nós. Esse é o perigo da vida no automático. Ela rouba a sensibilidade espiritual, tira a vigilância e abre espaço para o inimigo sem que a gente perceba. É por isso que tantos cristãos vivem cansados, desanimados e frios espiritualmente, porque estão tentando viver de aparência, mas não cultivam um relacionamento vivo com Deus. E a grande verdade é que buscar a presença de Deus não pode ser algo mecânico, não pode ser apenas uma obrigação. Tem que ser um desejo profundo, como a alma sedenta que clama por água. Davi expressou isso em Salmos 42:1. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o coração que agrada ao Senhor. O coração que não consegue viver um só dia sem sentir a presença dele. Se você tem vivido no automático, hoje Deus está te chamando para acordar. Ele não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você viva em plenitude. E essa plenitude só é encontrada
quando você busca a face dele todos os dias. Quando abre espaço na sua vida para oração, para meditar na palavra, para louvar e se entregar por inteiro. Viver com Deus não é sobre rituais, é sobre relacionamento. Não é sobre cumprir regras, é andar lado a lado com o Pai. Ele não quer uma parte da sua vida, ele quer você por completo. Então não viva mais no automático. Quebre a rotina espiritual vazia e busque de todo o coração a presença do Senhor. Porque é na presença dele que existe força, alegria, direção e paz. Lembre-se, longe de Deus, o coração murcha. Perto dele, a vida floresce. Meus irmãos e irmãs, nós vimos aqui 5 coisas que podem nos afastar de Deus. Viver no pecado sem arrependimento, colocar outras coisas no lugar do Senhor, se conformar com o mundo, guardar mágoas no coração e viver no automático, sem buscar a presença dele. Todas essas atitudes têm uma coisa em comum. Elas nos distraem, nos enfraquecem e nos afastam da fonte de vida, que é Cristo. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar de direção. O Senhor nos chama hoje para nos aproximarmos dele, para deixarmos de lado tudo que nos prende e voltarmos ao primeiro amor. Não permita que o pecado, as distrações ou a rotina vazia roubem de você a alegria da presença de Deus. Decida hoje viver de maneira diferente. Decida hoje colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar a face dele, perdoar, se arrepender e caminhar em santidade. Porque quando você dá esse passo, Deus abre caminhos que você nunca imaginou. Derrama a paz que o mundo não pode dar e fortalece sua vida contra todas as investidas do inimigo. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Se inscreva no canal e deixe seu like, não só para fortalecer o nosso trabalho, mas para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam transformadas pela presença de Deus.